Bom dia, gente, bom dia. Nós tivemos um pequeno problema aqui no online. Nossa internet caiu rapidinho. Tô só esperando o pessoal voltar aqui pra gente continuar a nossa live. Esperando inclusive o Adriano, tava conversando com ele, a internet caiu aqui e a live consequentemente. Ele acabou de voltar aqui. Tô te chamando aí já, Adriano. Eu tive um pequeno problema de internet aqui. Tô te chamando. Voltamos. Ô, Adriano, eu peço desculpas. O negócio do Imagina. online aqui tem dessas. Não, imagina, acontece. Adriano, São... eu vou pedir para você começar desde o início de novo, porque como a gente Tranquilo. perdeu o... Então, assim, como eu disse, o Adriano, ele veio do campo, ele teve um hiato na vida dele, agora ele está voltando para o agro. E eu queria que você contasse para a gente como que foi que isso aconteceu, Adriano. Perfeito, Luiz. Vamos iniciar novamente, né? Teve esse problema técnico aí, mas acontece, faz parte da vida digital. O ao Me vivo tem apresentando dessas. novamente, ao vivo tem dessa, né? Meu nome é Adriano Moraes, eu tenho 46 anos, completo 46 amanhã, e sou advogado há pouco Parabéns, tempo. Adriano, adiantado. Obrigado. Obrigado. Eu comecei na advocacia há pouco tempo, né? Eu comecei a advogar no ano de 2014, então tem 6 anos. Eu entrei para a faculdade de Direito já com 36 anos de idade. Antes disso, eu tive esse ato na minha vida que foi um turbilhão de coisas, que foi da minha saída da área rural, saída da roça para vir para a cidade, né? Eu sou da região do Vale do Ribeira, mais especificamente o município de Eldorado, é uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo, e sou nascido e criado dentro da área rural, né? Principalmente bananicultura, que lá é a terra da banana, onde se planta muita banana. E eu fui criado dentro da agricultura, dentro da área rural, só que eu sempre tive aquele anseio, né, de sair e morar na cidade para tentar melhorar de vida. E foi aos 16 anos que eu resolvi então sair e ir para a cidade. Aí saí de casa sozinho, eu costumo falar que sem lenço e sem documento, porque realmente eu não tinha nada e nem sequer documento, e vim para a cidade tentar a vida sozinho. E foi aquela aventura, né? Naquela época não existia telefone, não existia internet, não existia celular. Eu nunca sequer tinha andado de ônibus na minha vida com 16 anos de idade. E arrisquei, falei, pai, eu vou sair. E a minha única convicção que eu tinha, falava para meu pai, pai, aconteça o que aconteceu, eu não volto mais para a roça. Eu quero tentar a vida na cidade. E assim foi. Eu vim para a cidade, fui trabalhar como menor aprendiz na época, trabalhei em diversas empresas. Graças a Deus, tive uma boa sorte, eu sempre consegui emprego. Minha vida em que se complicaram, né? Emprego, eu estava sozinho na época, morava de aluguel e tal, e o desemprego bateu, eu não conseguia arrumar outro, não conseguia arrumar outro, as economias foram se acabando, até chegar ao ponto de eu não ter mesmo onde morar. Essa foi uma época muito difícil da minha vida, mas mesmo assim eu mantive os meus pais não voltar para a roça e continuar lutando, porque se eu tinha vencido até ali, aquele ali seria só mais uma pequena batalha que eu iria vencer e a guerra continuava e eu ia vencer aquela guerra. E foi nessa época aí que eu fiquei numa situação complicada, né? Eu não tinha onde morar, a casa de aluguel que eu vivia até então, que eu morava, era dividida com alguns amigos, todos foram embora, eu fiquei sozinho e a dona da residência falou, ó, você tem que me entregar, porque você está me devendo aluguel. E eu fui pagando aluguel com o que eu tinha. Então, um mês eu pagava com uma televisão, outro mês eu pagava com um som, outro mês eu pagava com uma cama, até que foi indo, eu fiquei só com as roupas. Eu falei, agora não tem mais nada para dar, eu tenho que sair da casa. Nossa, E foi infelizmente. Aí foi um período que eu tive que ficar literalmente na rua. Então, eu lembro até hoje que tinha um trailer de lanches próximo de onde eu morava, onde eu tinha feito muita amizade com o dono do trailer de lanches. Então, eu passava o dia todo ali sentado conversando com ele, auxiliando em alguma coisa, em troca dele me dar um lanche para mim me alimentar. E esse trailer ficava aberto até nossa. madrugada, geralmente 2, 3 horas da manhã. E quando ele fechava o trailer, ele me cedia um espaço atrás do trailer dele, junto à parede, quando ele guardava as caixas de bebida, ele me cedia um espaço para mim ficar ali e passar a noite. Porém, nos fins de semana, esse trailer não fechava, ele ficava aberto 24 horas. Aí não tinha onde eu dormir. Então, eu fiquei no trailer, conversando, batendo papo, até a hora que eu aguentava. A hora que eu não aguentava mais, eu ia para um ponto de ônibus próximo e ali eu ficava. Essa situação durou alguns meses, né?
até que Deus me iluminou que numa das minhas caminhadas, caminhada mesmo, andando a pé pelas ruas da cidade à procura de emprego, batendo nas lojas, nas empresas, que é um jornal nosso que é da região aqui, né, de Sorocaba, chama esse jornal Cruzeiro do Sul, que é o maior jornal escrito aqui, impresso da região, no lixo, numa lata de lixo, Jornal Cruzeiro do Sul. Aí eu peguei o jornal e falei, vou dar uma olhada nesse jornal. E lá estava escrito concurso público aberto para o estado de São Paulo e tal, para a Polícia Militar do estado de São Paulo. Eu falei, eu vou prestar esse concurso. É uma saída que eu estou vendo. E procurei informações de como me inscrever, me inscrevi nesse concurso. Por sorte, o local de inscrição, que é um quartel da Polícia Militar, próximo de onde eu morava, lá fiz a minha inscrição, tal, tudo. E comecei a estudar com livros emprestados, recorte de jornal, de revista emprestado, estudar para me passar nesse concurso. E constou, aí fui aprovado nesse concurso e fico esperando você. Então eu fiquei naquela expectativa, né? E passava um dia, dois, passou uma semana, passou um mês, e aí eu não estava aguentando mais, não tinha mais condições, aí eu arrumei um dinheiro e falei, eu vou passar um tempo na casa dos meus pais, esperar essa convocação. E foi o que aconteceu, eu fui para a casa dos meus pais, passar uns dias, e lá na roça eu recebi uma comunicação que eu estava sendo convocado. Aí eu arrumei de novo a minha trouxinha de roupa, né? Que aqui a gente fala trouxinha de roupa, que é aquela bolsinha pequena, só com embornar. Embornar. E peguei e voltei para a cidade e já fui direto para o quartel. E tive essa mamata, né? Porque no quartel ia ter casa, comida, roupa lavada e moradia de graça. Porque durante o tempo que eu fiquei na academia da Polícia Militar, no curso de formação, eu morava no quartel. Então, eu ficava lá de segunda a sexta, tinha 4 refeições por dia, tinha todo o conforto, alojamento. E fiquei lá durante o curso de formação e me tornei policial militar. E aí, já com concursado, tal, minha vida começou a se estabilizar. Eu saí do quartel assim que eu me formei. No dia da minha formatura, eu saí do quartel, já aluguei uma casa, já fui me estabelecendo. Mas eu sempre tive a ideia de fazer o curso de Direito, desde criança. Quando eu era criança, eu queria ser juiz. Eu falava que eu queria ser juiz, eu pensava... Eu não tinha a mínima ideia que para ser juiz tinha que ter curso de Direito, não sabia nada disso. A única coisa que eu via falar na roça é que a pessoa fazia curso de advogado, só isso. Não tinha ideia do como era, né? E eu tinha essa vontade de ser juiz. Aí me tornei policial militar, passei por toda essa fase difícil da minha vida. Depois que eu me formei, eu reencontrei a minha esposa. Eu falo reencontrei por quê? Porque ela também é de lá do Vale do Ribeira, então a gente se conheceu lá na infância. E até um fato interessante que ela tinha mais ou menos 9 anos de idade, a gente morava vizinhos, e eu brincava com ela, né? Aquelas coisas de menino, de provocar as meninas, para as meninas sair correndo e bater e tal. Aí eu falava, ela ficava muito irritada que eu chamava ela de minha noiva. Eu falava, ô minha noiva, e ela saía correndo jogando pedra em mim. E muitos anos se passaram, e depois de tudo isso aí, eu me reencontrei com ela. Ela já estava próximo dos seus 18 anos. Daí a gente se reencontrou e reavivou aquela coisa e tal, a gente acabou namorando. E um ano depois a gente resolveu ficar junto. E estamos juntos até hoje, já são 23 anos de união. Temos 3 filhos, um com 20, uma com 10, um com 4 anos. São para mim vir fazer. E eu falei, eu vou encerrar bem esse ano. E ela está assistindo a live lá. Essa que você leu aí, Jusceli Papucci. Ela é minha esposa. Ah, Jusceli. Jusceli, prazer de ter aqui com a gente, viu? E que, Adriana, essa história sua, eu já tinha ouvido ela, não com tantos detalhes, a gente tinha conversado aquele dia, mas eu acho fantástico. E isso tudo que você contou. E o quanto você sempre, nem é só não desistiu, mas sabia que ia dar certo no fim, né? Sim, você já estava com essa mentalidade, vou lutar até dar certo, não é? Se der certo. Eu sempre tive essa convicção, e eu sempre falei para os meus pais, né, quando eu saí de casa, eu falei, eu não volto para cá mais para morar, eu posso vir passear, visitar vocês, mas eu vou correr atrás dos meus objetivos, vou ter sucesso na vida, mas voltar para a roça, para essa condição que eu vivi, eu não volto mais. E passei por muitas agruras nessa vida, mas eu nunca desisti. A mesma coisa aconteceu quando eu resolvi abandonar o serviço público, concursado, estável, pedi baixa do serviço público para ir para o ramo do direito, para cursar o curso de direitos, me tornar um advogado. Porque eu não tinha
apadrinhamento nenhum, não tinha nada. Nessa época, eu resolvi fazer isso, então as pessoas todas tentavam me tirar essa ideia. Não, você é concursado, você tem uma carreira pela frente, é militar de carreira, você vai se aposentar em breve. Pelos meus cálculos, eu me aposentaria com 52 anos de idade, com salário integral, e falta pouco e tal. E eu falei, mas não adianta, não é isso que eu quero para minha vida, porque o meu desejo é policial militar, eu me tornei policial militar porque a vida me deu essa oportunidade para me sobreviver. E quando eu entrei na Polícia Militar, eu falei assim, vou ficar uns 4, 5 anos até me estabilizar, depois eu saio. Só que aí uma coisa foi levando a outra, eu acabei ficando quase 15 anos como policial militar. E quando eu resolvi sair, então o pessoal tentou me tirar da cabeça. Não, não faz isso, você tem família, você tem filhos, você tem que ter essa estabilidade. Eu falei, mas não adianta, eu estou infeliz. Então, eu saio todo dia para trabalhar, eu olho para os meus filhos, eu me despeço da minha família, mas eu vou trabalhar infeliz. Eu fico 12 horas lá no meu plantão trabalhando infeliz. Então eu não estou me É. sentindo bem. Então não adianta nada eu ficar infeliz e depois me aposentar e aí já continuar sendo infeliz e já não ter muita oportunidade de fazer o que eu quero. Então eu quero viver a minha vida feliz. A vida é só uma, né, Adriano? E A a vida é gente só vê uma. ela esvair nas vontades, a gente às vezes sem tomar nenhuma atitude. E eu acho muito legal isso que você fala, porque assim, para quem não tá nessa situação, com estabilidade, como você disse, aposentar por 50 anos, 52 anos, aposentar integral, e aí você para isso tudo e fala, não, eu quero seguir meu sonho, eu quero advogar, é isso que eu quero fazer. E isso parece uma decisão boba, mas é uma coisa que muda totalmente sua vida. Você é casado, tem filhos, a situação em si não é simples. E eu acho isso admirável. Eu acho realmente admirável. Eu acho muito bonita. A sua história eu acho que eu não preciso nem falar. Tem muitos comentários aqui já. Todo mundo falou, olha, que história linda. E, gente, vocês não sabem nem da metade da história ainda. O Adriano, quando eu conheci ele, ele fez o curso de como começar a advogar no negócio de agosto e setembro, ele me falou uma frase que ficou marcada para mim. Ele falou assim, olha, eu vim da roça e agora eu quero voltar para a roça como advogado para levar a solução para eles, né, Adriano? Exatamente. É, hoje, né, o pessoal que ainda se encontra lá no Vale do Ribeirão, onde eu me criei, e sabe, né, da minha condição como advogado, eles olham para mim e eu sinto que eles olham com orgulho. Ele fala, é um filho da nossa terra que saiu sozinho, sem Erenembeira, mas venceu. Então, quando eu estou indo lá passear, que eu tenho os parentes lá ainda, né, quando eu vou lá fazer visita, eu percebo isso no olhar deles, entendeu? E isso me deixa muito feliz, por eu ter vencido essa parte da minha vida e principalmente por estar fazendo o que eu gosto. Uma lição que eu aprendi na minha vida é isso, que quando você faz realmente o que você quer fazer, que você faz o que você gosta de fazer, você não precisa trabalhar. E a consequência disso é que você acaba sendo próspero naquilo que você está fazendo, porque você faz com amor e com alegria. Quando eu estava no serviço público estável, quase 15 anos, eu não via muita prosperidade, era tudo regrado. Por mais que eu tentasse, eu trabalhava na Polícia Militar num horário e fazia bicos num outro horário para tentar complementar a renda. E não via prosperidade, não via nada crescer. Parece que vivia amarrado. Quando eu resolvi abandonar, entre aspas, tudo e fazer o que eu queria, fazer o que eu gostava, que me preenchia o coração, as coisas foram dando certo, as coisas foram acontecendo automaticamente e a prosperidade foi acontecendo. Então, eu me tornei muito mais próspero em todos os sentidos que eu falo, material, financeiro, espiritual, família. A minha vida se tornou muito mais próspera depois que eu passei a fazer aquilo que eu gosto de fazer. Deixei de fazer aqui um trabalho, Não, deixei de trabalhar por obrigação para trabalhar naquilo que eu gosto. E para mim, hoje em dia, não é trabalho o que eu faço. Ser advogado, para mim, não é trabalho. A autonomia que eu tenho, as facilidades que eu tenho e a forma com que eu trabalho, para mim, é uma dádiva que Deus me deu, é uma missão que Deus me deu. Para mim, não é trabalho. Eu ganho dinheiro com isso, eu sustento a minha família com isso, sim, mas isso é uma consequência do que eu faço com amor. Isso, para mim, é muito importante. até porque, né, Adriano, a gente tem que levar a concepção de trabalho como parte da vida da gente. Não adianta a gente fazer essa separação de, eu vou trabalhar de tal a tal hora e depois vou viver. Hoje o trabalho faz parte da nossa vida, e se a gente não conseguir fazer uma coisa que gosta, a gente vai viver desgostoso a vida toda. Porque a gente tem que trabalhar fim de semana, de vez em quando tem que trabalhar feriado, tem que trabalhar até mais tarde. E se isso for uma cruz que a gente tiver que carregar, imagina pela vida inteira, isso vai consumir a gente. E como você disse, quando a gente faz o que gosta, por exemplo, a gente atua muito no agro aqui.
Meus clientes me ligam 5 da manhã. E eu gosto. Não me importo de maneira alguma de atender. Agora imagina ter que ser um crucifixo, eu carregar toda vez que eles vieram fazer, pô, 5 da manhã é o horário Então. dele. E é o mesmo para você. Trabalhava 12 horas, não é, tudo regrado, não podia fazer nada. Hoje eu vejo que você viaja para todo lado, te vejo aí nas tribos, você gosta muito de natureza, e é a vida que você conquistou. E você só conquistou isso por causa Exatamente. das suas decisões. Exatamente. É uma coisa né, quem sou eu para aconselhar alguém? Mas eu até não gosto muito de falar essa palavra conselho, né? Porque desde criança eu ouço, se o conselho fosse bom, não se dava, né? Vendia. E conselho, né? Eu conversei sobre isso com um amigo ontem. Conselho remete àquela ideia no subconsciente de uma coisa assim antiga. São vários anciãos se reunidos num conselho para opinar sobre uma coisa que não diz respeito àquela época sua, porque eles são mais antigos, tem outra época, tem outra concepção daquele assunto. Então, conselho, eu não costumo falar, vou te dar um conselho. Eu costumo falar, vou te dar uma orientação, porque orientação vem de Oriente, né? Vem de nascimento, vem de coisa boa que está nascendo, está surgindo agora. Então, a orientação que eu costumo passar é assim: é, você toma a decisão e as rédeas da sua vida de acordo com o seu coração. Então, faça aquilo que te faça sentir bem. Não importa, não se importe muito com os dogmas sociais, com o que vão dizer, porque todo mundo foi contra quando eu resolvi sair do serviço público estável para me aventurar na advocacia. E eu não tinha nem feito vestibular, não tinha ingressado na faculdade, nada. Eu ia sair e começar do zero. E no serviço público que eu estava, que no caso era militar estadual, literalmente você sair com uma mão na frente e outra atrás. Você não tem o fundo de garantia, o seguro-desemprego, o tempo de casa, não tem nada. É tchau, tchau, vai embora e se vira. A partir dali você não tem um centavo Uma de mão renda e atrás se e outra vira, na que era frente, né, Adriano? exatamente como foi o caso comigo. Então eu fiquei com uma família, que eu tinha nessa época a minha família já, tinha a minha casa que era financiada, eu estava pagando, desempregado, sem nenhuma renda, e eu falei, eu vou arriscar e eu sei que vai dar certo, eu tinha essa convicção. Poderiam surgir coisas pela frente, umas dificuldades como surgiram, mas eu fui. Eu lembro que nos 5 anos de faculdade, eu basicamente, com a ajuda imprescindível da minha esposa, que sempre foi uma guerreira, sempre foi uma pessoa batalhadora, que nas horas de dificuldades, quando eu estava ali capengando, que não tinha para me socorrer, ela pegava a série e falava, opa, vamos embora, eu seguro aqui enquanto você se levanta. E ela sempre foi assim. E eu tô onde eu tô hoje, eu sou o que eu sou hoje, porque eu tenho a minha esposa do meu lado que me apoia. Isso eu não tenho receio nenhum de falar. Durante os 5 anos de faculdade, eu basicamente sustentei a minha família e pagava minhas contas com o dinheiro minguado de estágio, que eu sempre procurei estágio público, então fazia as provinhas do estágio, passava, então estagiei na Receita Federal, estagiei na Justiça Federal, na Receita Estadual, e como estágio era meio período, nos outros períodos eu fazia alguns bicos, qualquer que aparecesse eu fazia, para sustentar a família e pagar a faculdade, que eu não tive condições de ir para a faculdade pública, então eu fiz faculdade particular. Eu lembro que na época eu comecei com uma mensalidade de R$ 400 e quando eu terminei o curso já estava em 1.000 e pouco a mensalidade. Atrasei várias vezes, tive que entrar com recursos na justiça para não perder a faculdade, mas fui e me formei. E sempre batalhando, sempre estudando. Eu me falava assim, eu não estou estudando para me formar bacharel em direito, eu estou estudando para o lugar. Então, desde o primeiro ano, eu já foquei nos estudos da área que eu gostava de trabalhar e para passar na OAB. Eu sabia que terminava a faculdade, eu teria que passar na OAB para poder ser advogado. Então, eu já focava nisso. Tanto é que no 9º semestre, eu já tinha sido aprovado na OAB, antes mesmo de me formar. No 9º semestre, a OAB permitiu que eu fizesse o concurso e eu fui aprovado na primeira e na segunda fase com tranquilidade, não foi nada complicado para mim, porque eu foquei nisso. Então, quando eu me formei, antes de me formar, na verdade, o meu primeiro trabalho no escritório de advocacia, com uma advogada bem antiga, que era uma servidora estadual aposentada do Fórum, foi antes de eu me formar. Quando eu passei na OAB, ela ficou sabendo, a gente já formou uma parceria, eu comecei a trabalhar com ela no escritório e eu não era formado ainda. Eu já comecei a trabalhar dali para frente, eu fazia todo o trabalho, ela assinava, ela peticionava, e aí começou a minha carreira como advogado. Nossa, Adriano, essa história sua realmente é fantástica. Acho que não só eu estou me emocionando. Estou vendo até os comentários do pessoal aqui da Lilian, da Giovana. E isso que você falou da sua esposa é muito importante. A gente sempre fala, e eu sou a mesma coisa com a Lohane, que quando a gente vai junto, a gente vai mais longe. E a gente sempre precisa do apoio um do outro.
E um outro ponto que eu queria destacar nisso, que tudo que você falou para mim é que a zona de conforto não existiu na sua vida, Adriano. E isso, com a sua garra e com a sua motivação, você conseguiu crescer muito. E tudo isso buscando seu sonho. Então, eu acho isso muito bonito, parece até história de filme. E uma outra coisa que eu queria até mencionar, que está até dentro lá do portal da Abra, que o Adriano, gente, vocês sabem que ele é bem ativo, assim, e ele não esperou nem sair da faculdade para ganhar a primeira causa dele, né? E essa causa tem algumas peculiaridades, vou deixar ele contar para vocês, que vai ser muito mais gostoso do que se eu der o spoiler. É verdade, Luiz, verdade, bem lembrado. Olha, eu não tinha pensado em tocar nesse assunto, mas você falou, foi interessante. Realmente, eu tava na faculdade, me foge a memória agora se era sétimo ou oitavo semestre da faculdade, e aí eu tive um problema com uma instituição financeira, né? Eu comecei a ser cobrado por uma dívida que eu não tinha essa dívida. Então eu fui cobrado diversas vezes, aí aquelas empresas de cobrança começaram a me perseguir, entre aspas. Meu nome foi negativado e eu na faculdade de direito falei, bom, eu não vou ficar discutindo com esse pessoal não, né? Eu vou aplicar o direito que eu estou estudando. E aí eu resolvi ingressar com uma ação judicial para que cessassem aquelas cobranças, para que a justiça declarasse que não existia esse débito e eu também fosse indenizado por todo aquele transtorno que eu estava passando, né? Então, antes de ingressar com a ação, teve toda uma estratégia, né, que a gente aprendia com os professores nos bastidores de, faça isso, junte provas aqui, dali, para depois entrar com ação judicial. Aí eu sabendo, então, né, nessa época, que eu poderia entrar no juizado especial sem o auxílio de um colega advogado, eu resolvi, então, falar, eu mesmo vou fazer a minha petição, vou protocolar no juizado especial e vou sozinho. Eu sei que eu vou ganhar essa causa. Vai ser a minha primeira causa ganha, mesmo antes de se tornar bacharel em direito sequer. E aí eu fui pesquisar, né, na cidade onde eu moro, em Sorocaba, quais seriam as varas de juizado especial. Aí descobri que só tinha duas varas. Um era um juiz, homem, e na outra vara uma juíza, uma mulher. Aí nessa hora me veio uma intuição, falou, ó, faça essa petição de uma forma diferente, que pode ser que caia no sorteio, na distribuição, caia para essa mulher. Mulher é um pouco mais sensível a certas causas. Aí me veio a ideia de escrever a petição em versos. E aí eu comecei a escrever, ver as leis, ver onde se aplicava aquela norma jurídica, narrar os fatos, os direitos, os pedidos, e conseguir redigir a petição todinha em versos, todas ali, tudo encaixando mesmo as normas jurídicas, citando artigo de lei, citando jurisprudência, narrativa dos fatos, os pedidos, tudo mesmo rimando, tudo em versos. E, salvo engano, deu 7 páginas a petição, toda em versos, e eu levei e protocolei. Eu me lembro até hoje que quando eu cheguei no balcão do cartório, ele analisou a petição, aí ele falou, não falou doutor, ele falou, não posso protocolar porque tem que ter o valor da causa. Porque olhando a petição, no final não tinha o valor da causa expresso, assim, estava expresso, mas não da maneira usual. Eu falei, não, tem o valor da causa, é que se eu olhar no finalzinho aqui, tem a rima falando que o valor da causa está no rodapé da página. E realmente estava lá o valor da causa. Ele olhou, você está falando que está no rodapé e está aqui. Aí ele protocolou. E por ajustes do destino, né? Não gosto de falar acaso ou coincidência, porque eu creio que tudo acontece porque tem que acontecer, né? Eu costumo dizer que nada acontece por acaso, tudo acontece por uma causa. Então, no sorteio, acabou caindo para essa juíza. Essa minha petição foi para ela. E ela analisou essa petição e após todo o trâmite processual, ela julgou procedente e acabou deferindo o meu pedido de indenização, né, tudo certinho, como tinha que ser. E a empresa foi condenada a me pagar uma indenização, que na época para mim foi uma maravilha, porque era final de faculdade, tinha toda aquela correria, eu tinha débitos com a faculdade, e o valor que a juíza condenou, e até chegar ao valor que eles me pagaram, que demorou um pouco, eles entraram com recurso e tudo mais, foi suficiente para saldar as minhas dívidas, pagar a faculdade e ainda me sobrou um dinheirinho. E esse fato Ainda chamou bem que esse atenção aqui na pessoal te região, né? cobrou, hein, Adriano, indevidamente no fim. Ainda bem. Outro ensinamento que eu aprendi ao longo da minha vida é que hoje eu aplico e tento passar para as pessoas como orientação. Há males que vêm para bem, já diziam os nossos avós. Mas dizia o grande filósofo Chicó, de uma das novelas da TV, que eu não me lembro qual que ele falava assim, tudo que acontece de ruim na vida da gente é sempre para melhorar. Então não é só há males que vêm para bem, todos os males acabam vindo um bem no futuro.
Então, esse mal, entre aspas, de terem me cobrado, me enchido o saco, negativado o meu nome, serviu mais à frente para receber uma indenização, me firmar como realmente é a minha convicção de advogado e saldar as minhas dívidas que estavam pendentes. Então, para mim, foi um mal, entre aspas, um desvio que, para mim, foi muito bom no final. E isso acabou repercutindo, né? O próprio fórum acabou divulgando isso aí. Aí a imprensa veio me procurar, jornais, TVs locais fizeram vídeos que até hoje se encontram na internet falando dessa minha aventura jurídica como estudante de direito que escreveu a petição em versos. Nossa, que legal, Adriana. Essa história sua, ela é muito gostosa de ouvir. E eu adorei a citação do Chicó. Como que é? Vou até anotar aqui. Eu não me lembro exatamente qual é a novela, mas o pessoal que assiste novela sabe, é um personagem chamado Chicó, que ele falava assim, acontecia muitas coisas ruins, né, na vida dele. E ele falava assim, ó, tudo que acontece de ruim na vida da gente é sempre para melhorar. Então a gente, às vezes, está acontecendo alguma coisa na vida da gente, que a gente fala, puxa vida, por que comigo? Por que estou passando essa dificuldade? Eu acho que o melhor caminho é a gente respirar, aceitar aquela situação e tentar entender qual é a lição que aquela situação quer nos ensinar, porque depois que ela passar, sempre vem uma coisa boa. Eu costumo falar para as pessoas, você não consegue ver um arco-íris se antes não vier uma tempestade. Então, você gosta Realmente. do arco-íris? Gosto. Então, você tem que passar pela tempestade para ver o arco-íris. Nossa, que legal, Adriana. Anotei aqui essa frase. Vou começar a usar, se você me permite, inclusive. E o pessoal tá Imagina, a honra falando é aqui, minha. Fica à ó, que vontade. a Janaína tá falando que lembra da sua petição em versos, ó. A Janaína. A Elis também, que é a nossa associada, está falando aqui que a história realmente é inspiradora. A Denise, a mesma coisa. A Giovana falando que Obrigado. tudo Gratidão, que pessoal, acontece pelos na vida da gente comentários. é para melhorar. O Chicó é o do Alto da Compadecida, de É, acordo com a Lília. ela falou aí, né? Acho que é isso mesmo. Nossa, muito legal sua história, Adriano. E os conselhos também, conselhos não, né? Orientações. Orientações. Eu costumo orientar. É a nossa vida de advogado, né? O cliente sempre nos procura para consertar alguma coisa ou para orientar sobre alguma coisa. Então, eu costumo dar orientações. A Sem experiência de dúvida. vida da gente, acho que a vida, né, é a melhor universidade do mundo, né? Que ela nos ensina sempre na prática. Na vida não tem teoria. E essas coisas que eu falo para as pessoas a título de orientação é sempre baseado em coisas que eu realmente vivi. São experiências de verdade, então eu posso falar como funciona e qual é o resultado. Qual foi a atitude que eu tive, qual foi o caminho que eu segui, qual o resultado que eu obtive, porque eu vivi na pele essas coisas, esses fatos. Então eu só falo daquilo que eu tenho conhecimento. E eu levo isso para a minha vida Não, profissional também. e você viveu e superou, Adriano, que é mais importante. O que acho mais bonito é que, assim, por mais difícil que tenha ficado, por mais cinza que tenha ficado o seu céu, você correu atrás até chegar no arco-íris, como você mesmo disse. Exatamente. E Então, tudo isso e tudo isso me levou a, hoje em dia, eu quando eu vejo nuvens cinzentas no céu, que eu sei que vai vir uma tempestade, mesmo assim eu paro para apreciar essas nuvens cinzentas e admirar a beleza delas. Porque isso torna a tempestade mais leve e torna muito mais confortante depois quando eu for ver o arco-íris. a vista do topo da montanha é muito mais bonita, né, Adriano? Com certeza, com certeza. Subir a trilha pode ser cansativo, mas a vista do topo compensa tudo. Sem dúvida. A Janaína está perguntando aí quantos anos você tinha quando concluiu a faculdade, Adriano. Então, menina, quase 40. Eu concluí a faculdade em agosto, em dezembro eu faria 40 anos. Tanto é que também tem você procurar na internet, se você digitar, acho que no YouTube ou no Google lá, estagiários quarentões. Um dos primeiros vídeos que aparece reportagens é comigo também. Porque eu comecei a estagiar no escritório de advocacia, eu tinha 40 anos. Então o pessoal chegava no escritório de advocacia já, ô doutor, não sei o que, eu falava, não, não sou doutor. Ela lá é advogada, eu sou estagiário. O pessoal, hã? E na época eu ainda usava barba, né? Se você olhar no vídeo, eu tava de barba, tal, cavanhaque. O pessoal olhava, nossa, um cara de barba branca, estagiário. Estagiários, o título da reportagem era esse, estagiários quarentões. Eu me formei com 39 e alguns meses depois eu completei 40 anos. E amanhã Nossa, que faço legal dessa 46, história. graças a Deus. E ainda tem muito chão pela frente, hein, Adriano? Muito chão pela Se frente, Deus muita quiser. coisa para aprender. A vida é um constante aprendizado. Eu
Eu estou começando agora a caminhada, né, no direito, aprendendo todo dia, aprendendo muito agora com a família Ábrata, aprendendo muito com você, Luiz, com a Lohane. Vocês são pessoas realmente Obrigado, iluminadas. Adriano. Você e a Lohane, como jovens advogados, jovens também como pessoas, né? Você é um menino, mas vocês têm aquela energia, aquela luz de alma antiga, que eu costumo dizer. Vocês são novos na matéria, mas a alma é antiga. Vocês têm muito conhecimento ancestral, vocês transpassam uma luz, uma energia muito boa. É por isso que vocês são um caso de sucesso como pessoa, como empreendedores, como advogados, porque vocês passam essa energia. E eu acredito nisso, que a vida é feita de energia, e tudo que a gente emana é o que a gente vai receber de volta. Ó, Adriano, muito obrigado. Eu tô emocionado ainda mais vindo de você. Porque você já passou por tanta coisa, tá aqui ensinando tanto pra gente hoje aqui nessa live. E eu já tinha ouvido essa história sua e eu queria ouvir de novo. Por isso que eu pensei, vou chamar o Adriano de novo. Adriano, muito obrigado. E eu acho muito legal você falar disso com tanta naturalidade. Você tem muito orgulho disso, eu acho isso tão bonito. Eu acho que isso é uma energia tão boa que a gente recebe. E esses conselhos que dá pra gente, essas orientações, você pode ter certeza que engrandecem todo mundo, não só eu e o Lohan, mas todo mundo que está aqui nessa live. Eu tenho sim, tenho muito orgulho da minha história de vida, de que eu passei. Tenho muito orgulho da origem. Eu sou filho de agricultor, né? Sou filho de rurícola, sou neto de rurícola, sou bisneto de rurícola e sou tataraneto de indígenas. Então eu tenho essa história sempre ligado à raiz, à terra mesmo. Então eu tenho muito orgulho disso tudo que eu vivi. Não tenho vergonha nenhuma de falar, não, eu passei fome, não, eu dormi na rua, eu fiz faculdade, fiquei devendo e tudo mais. Não tenho medo e vergonha nenhuma de falar isso, porque tudo isso foi a Universidade da Vida me ensinando a ser o que eu sou hoje e principalmente a ser grato por tudo que eu passei. Porque eu só sou hoje o que sou e tenho o que tenho porque eu passei por tudo isso. Talvez se a minha vida tivesse sido um mar de rosas, eu não estaria onde eu estou hoje e feliz com o que eu estou hoje. A vida, ela coloca uma escada pra gente, né? Cada desafio é um degrau. E eu acho muito legal o jeito que você subiu todos esses degraus, Adriano, e de forma tão leve. Porque você contando pra gente aqui, a gente sabe que foi uma situação muito difícil, você conta de uma forma leve pra gente, bem humorada. E eu acho isso incrível. Mas, Adriano, voltando um pouquinho aqui, deixa eu te fazer umas perguntas aqui sobre o Claro, fica à agro vontade. também. Adriano, você que disse que está voltando agora para a questão do agro na sua região. Falou que lá trabalha com banana, né? O que você vê de oportunidade nesse mercado lá no Vale do Ribeira? Então, oportunidades são muitas, porque, como eu disse, por experiência própria, por ter vivido lá e ainda vou até lá, passeio, conheço todo mundo, então eu percebo assim que naquela região a bananicultura ainda é a agricultura mais forte. Hoje eles estão um pouco, alguém está se aventurando na plantação de palmito, que é uma coisa que está muito em alta lá, mas o forte mesmo da região toda é a bananicultura. E conversando com as pessoas que ainda estão lá, com os amigos, com os parentes, eu vejo que na questão jurídica ainda deixa muito a desejar tanto do empregador quanto dos empregados. Para você ter uma ideia, os empregados até hoje lá eles trabalham em condições mínimas de segurança. Há pouquíssimo tempo, a questão de 1 ou 2 anos que o pessoal teve a iniciativa de começar a registrar os empregados, até então era tudo Nossa, trabalho informal. E mesmo assim, os empregados hoje eles acham que estando registrado é o que basta. Eu tive um caso a semana passada de uma senhora que me procurou de lá, que trabalhou muito tempo da vida dela registrada. Aí ela foi dispensada. Tudo bem. Ela foi dispensada, falou tchau e foi embora. E ela me procurou agora, 3 anos depois, infelizmente. Ela falou, mas eu trabalhei tantos anos, aí o patrão me mandou embora e eu nunca recebi nada, eu teria o direito a alguma coisa? Eu falei, a senhora teria, infelizmente, porque a senhora foi demitida há mais de 3 anos. Então, hoje a senhora não pode mais reclamar dos seus direitos. E ela trabalhou muitos anos da vida dela e saiu, foi mandada embora e não recebeu nada. Então, na questão dos empregados, eles ainda não têm ideia nenhuma dos direitos que eles têm e nem de como fazer para procurar fazer valer esses direitos. Então, muitos são é, é, demitidos e assim, o que o patrão dá, eles aceitam e vão embora e não reclamam mais nada. essa questão da informalidade e da desinformação, eu vejo que ela afeta muito, igual você está falando, os dois lados da moeda. Tanto o empregador, que muitas vezes não sabe gerir os riscos da propriedade dele,
Tem muito empregador que o pai dele fazia aquilo há 30 anos sem registrar e hoje, porque aquilo acontecia 30 anos atrás, ele continua da mesma maneira. Do outro lado, a gente tem o empregado também, né? Que o pai dele trabalhou sem registro 30 anos, ele não fez uma rescisão, então o filho muitas vezes não tem nem ideia. E pelo que você me falou lá, o pessoal é muito humilde, né, Adriano? Muito humilde, né? É uma região muito pobre, muito escassa. Os empregados lá são todos de origem humildes, muito humildes mesmo. A grande maioria ou é analfabeto ou semi-analfabeto. E agora falando do lado do empregador, também tem essa questão. A gente até, um dos expositores do simpósio comentou, né, que às vezes os empregadores falam, mas sempre foi feito assim, então deixa assim. Lá ainda tem essa cultura. É. Tem um caso de um empregador que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que entre aspas, ele faliu, ele parou com a atividade dele por causa de um acidente fatal com um funcionário dele Hum. que estava em condições nenhuma de segurança, o acidente foi por culpa do empregador, o funcionário não tinha registro, não tinha nada, e aí a família resolveu correr atrás dos direitos e a condenação foi tão grande que ele teve que fechar as portas. Ele vendeu maquinários, vendeu caminhões para poder pagar a indenização, para não sofrer Organização. uma execução, para não sofrer uma execução, porque ele foi condenado inclusive a uma pensão vitalícia para a família do falecido. Então, Sim. para ele não ter que perder os bens pessoais, ele resolveu fechar a empresa, vender o que tinha, indenizar a pessoa e tentar a sorte em outra área. Tudo por causa de um funcionário É. que estava de forma irregular e o patrão sabia, mas deixou, né? Todo mundo faz assim, eu vou fazer também. Só que houve essa fatalidade, infelizmente. Então, ainda os Principalmente. empregadores lá, os bananicultores, têm essa ideia. Sempre foi feito assim, e principalmente o que eu ouço muito eles falar: mas o pessoal aqui é tudo simples, ninguém reclama. Mas isso aí é igual a gente sempre fala, né? A gente tem que compreender que toda atividade, assim como o advogado, o produtor, ele tem riscos muito mais elevados que as demais atividades, na minha opinião. Porque além de todos os riscos que uma empresa, uma indústria tem, ele ainda tem questão climática, questão do sol, enfim. Mas a gente tem que aprender que a gente está sempre em risco e que é possível gerir esses riscos, né? E essa é a nossa função. E quando a gente fala assim, é feito assim há 30 anos, eu acho isso, sinceramente, que é um erro de nós, advogados, porque a gente não está conseguindo mostrar valor no nosso serviço. E é realmente complicado educar, mostrar para uma pessoa que faz aquilo há 40 anos, gente, que se fazer diferente, você pode pagar um pouquinho agora e evitar, por exemplo, de fechar, igual o Adriano está falando, igual o rapaz aconteceu lá com um acidente. E isso pode ser evitado sem falar que é uma vida que foi perdida, né? Exatamente. Você falando agora das questões de trabalho, né? Eu me lembro, na minha infância, enquanto eu trabalhava, que lá realmente começa a trabalhar na infância. Com 10 anos, você já está no meio do bananal trabalhando, ajudando o seu pai. Então, eu trabalhava ajudando meu pai. E eu lembro que uma época eu trabalhei aplicando um agrotóxico, a gente não sabia qual que era, a gente chamava de veneno, aplicando veneno nos pés de banana. Eu lembro que era um agrotóxico com um cheiro muito forte, um pó roxo. E eu aplicava, acho que eu tinha 10 ou 12 anos, eu aplicava descalço e com as mãos. Porque o patrão mandava aplicar com Nossa, uma colherzinha de cozinha. Só que eu achava muito dificultoso pegar, aí eu pegava com a mão aquele veneno e ia jogando o dia inteiro. E a única coisa que o patrão fazia ao término do serviço, às 5, 6 horas da tarde, é quando você voltava para a sede do sítio, da fazenda, ele te fornecia um copo de leite para você tomar. Que, segundo ele, era o que bastava por toda a toxicidade que você se expôs durante o dia todo. Então, a gente tinha... Eu trabalhei, eu vivi isso na minha pele. E até hoje isso acontece, entendeu? Eles não têm noção de segurança de trabalho. E isso aí a gente está é. tentando colocar agora, passar essas informações para ele. Ou há ainda resistência, de um lado do empregador, né, com essa fala de que sempre foi assim, não teve problema e vai continuar sendo. E por outro lado, dos empregados que têm medo de cobrar ou de aderir a essa ideia e perder o emprego. Tem muito empregado que vai, mas eu não vou exigir do meu patrão uma bota, uma galocha ou um equipamento de proteção individual, porque se eu pedir para ele, ele me manda embora. E lá, infelizmente, é a única saída, é o único emprego, é a única fonte de renda. Se não se sujeitar, entre aspas, ao que o patrão quer, você passa fome. Então, é um trabalho de convencimento muito difícil, porque a cultura enraizada lá é muito forte. Mas, aos poucos, a gente Realmente consegue... é um desafio que nós temos, e o nosso desafio como advogado é exatamente esse, harmonizar os dois lados para que os dois saiam ganhando.
Então, realmente, e é um desafio, gente. Quando a gente fala que é desafio, todo mundo vai falar assim, ah, na minha região todo mundo faz errado. Gente, isso é comum no Brasil todo. E, mais uma vez, erro nosso, que somos advogados, e não estamos mostrando valor no nosso trabalho. Mas, Adriano, já também caminhando aqui para o fim da live, eu estou fazendo algumas perguntinhas no fim de toda a live, Fique à para a vontade. gente poder tirar umas ideias da cabeça de vocês. Primeiro, Adriano, desde setembro, quando você entrou na Ábrida, eu queria saber o que você mais gostou lá dentro. Olha, eu acho que a minha resposta vai ser semelhante à maioria dos nossos amigos aí da Abrada. O que eu mais gostei foi realmente essa liberdade que a gente tem de falar, de expor aquilo que a gente quer, de perguntar aquilo que a gente quer, sem medo de julgamento, sem medo de alguém falar, nossa, você não sabe disso? Ou, vai estudar tal lei que você aprende. Não. Você pode perguntar, viu, gente? Por favor, alguém pode me falar o que que é CC/02? Eu sei que se eu perguntar isso, todo mundo vai falar, ai, doutor, é o Código Civil de 2002. Ninguém vai falar assim, nossa, mas não sabe ainda? Então, acho que a principal coisa, o que eu mais gostei esse conceito de família Abra. Quando abre lá a tela, com todo mundo participando lá nos nossos encontros, nas nossas aulas, que eu vejo lá o pessoal interagindo como família, e eu vejo muito isso em você e na Lohane, me permita chamar de você, doutor, você e na Não, Lohane, fique à vontade, a gente está essa, em casa, nós essa somos uma coisa de família, Adriano. essa coisa de família, entendeu? Eu lembro até hoje, a primeira vez que você falou, vem aqui então que você vai tomar um café na casa da minha avó. Nossa, isso me arrepiou. Eu falei, nossa, cara, isso é coisa do meu sangue mesmo. Não, vem aqui em casa, vamos tomar um café com pão. Vem na casa da minha avó, vamos tomar um café com cuscuz. Isso é coisa que faz parte da minha essência, da minha raiz. Então a Abra tem isso, essa coisa de família. É uma das coisas que eu mais gostei. E também o conteúdo diversificado e a gama de especialistas que a gente tem. De todas as áreas do direito do agronegócio, você vê que tem gente que fala de tributação, tem gente que fala de trabalhista, de processo trabalhista, de prevenção, de NR. Tem os agrônomos que falam do dia a dia, de como é que funciona a cultura disso, a cultura daquilo. Então, realmente, a família Ábrida é uma academia de excelência. Nossa, Adriano, muito obrigado. E quando você fala isso, a gente fica tão feliz, porque eu e a Lohane, quando a gente foi abrir a aba da online, antes a gente estava cursos presenciais, a gente tinha isso na nossa cabeça. A gente queria fazer exatamente isso, um espaço onde as pessoas podem perguntar, porque nesse espaço, principalmente do direito, as pessoas falam, nossa, não é possível que ele não sabe o que é o CC/02, como o Adriano tá. Não vou contar para ele não, ele é meu concorrente. E a gente tem exatamente a visão contrária disso. A gente acha que quanto mais a gente compartilhar conhecimento, mais a nossa área vai crescer. E se o bolo cresce, a fatia de todo mundo aumenta. Então, muito obrigado, Com Adriano. certeza. Obrigado por fazer parte também da família. Ainda mais com uma história dessa aqui. A história sua aqui já valia, nossa senhora, o aprendizado. E, Adriano, a segunda pergunta que eu estou fazendo para todo mundo é: se você soubesse que no início de 2000, lá no início de 2020, lá em janeiro, como que ia ser esse ano louco, que ia ter pandemia, que ia fechar tudo, o que que você teria feito diferente? Se eu já soubesse de antemão que iria ter essa pandemia, Se o que tivesse eu teria aparecido na sua feito de bola de diferente? cristal lá em janeiro, isso. Olha, cara, eu sinceramente, eu acho que eu não teria feito nada diferente, não. Porque eu posso falar com toda a convicção que 2020 foi um dos da minha vida. Posso afirmar com convicção. Foi um dos melhores anos da minha vida, tanto pessoal quanto familiar e principalmente profissional. Eu não tenho nada que reclamar de 2020, apesar dessa situação pandêmica. Eu tenho que 2020 para mim foi um ano maravilhoso que eu só tenho motivos para agradecer. Nossa, que bênção, um ano sem arrependimentos, hein, Adriano? Um ano sem. Para mim E é sempre tão legal foi. você falar isso. Nossa, parabéns. Eu acho muito legal você falar isso. E, Adriano, queria te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, dando esse tanto de orientação legal. Aprendemos muito com você hoje. Eu sei que todo mundo aqui já está mandando mensagem agradecendo também, ó, a Giovana, a Lilian, o A pessoal da Giovana família sempre Abra, tá presente, tudo. hein? Menina de ouro. A Giovana e a Lilian, as duas elas são uns amores. A gente tá doido para encontrar pessoalmente já todo mundo. Nosso Abra Day vai acontecer. Logo, logo vai acontecer. A gente vai estar junto. Eu quase fui Ah, hein, tomar um café com tá você. Eu cheguei perto. Eu estava em São Gotardo. Eu quase fui lá tomar um café com você. aí, 100 Mas quilometrozinhos.
Então, mas só que quando eu cheguei em São Gotardo, despencou chuva, começou a chover. Aí os 2 dias que eu fiquei em São Gotardo, direto, aí para Patos de Minas. Ah, mas não vai faltar Faltou pouco. oportunidade, não, Adriano. E a gente está sempre de portas abertas para te receber aqui, viu? Eu agradeço por essa abertura, por essa confiança. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por tudo na minha vida. Agradeço a Deus por vocês existirem, por vocês terem essa ideia de criar essa academia de excelência do direito do agronegócio, onde as pessoas podem se encontrar, podem crescer, podem se ajudar e tornar o nosso dia e o dia a dia dos nossos clientes melhor. Eu só tenho motivos para agradecer a vocês, agradecer a todos os participantes da Abra. Eu sou um divulgador da Abrada, sempre faço questão que falar, eu sou associado da Abrada, entra lá, vai conhecer, vai se inteirar do que se trata, porque vale realmente a pena. Para mim foi um divisor de águas. Eu quero crescer muito ainda na advocacia do agronegócio, eu quero que esse seja o único nicho do meu escritório, eu quero trabalhar só com agro daqui para frente. Então, eu sei que a Abrada é o suporte número 1, assim, que vai me dar alavancagem para isso. Então, só tenho a agradecer a você, Luiz, a sua simpatia de pessoa, vocês mineiros têm Obrigado, Adriano. essa simpatia muito legal, esse jeito de falar, esse tom de voz calmo, bem típico do mineiro. A Lohane, com aquele sorriso simpático dela, sempre atendendo a gente bem. As meninas que atendem a gente no suporte, muito atenciosas, maravilhosas, sempre em dia com tudo. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e a todo mundo que tirou um tempinho do dia de hoje para me ouvir falar, passar um pouco da minha experiência pessoal de vida para vocês. Eu deixei mesmo a parte técnica para uma próxima, né? Finalzinho de ano, hoje é a penúltima live, né? Nossa, estou mais à vontade. Eu falei, vamos falar de uma coisa mais leve, deixa a técnica para as próximas lives. Aí a gente vai falar mais um pouco de E, direito mesmo. e, Adriano, você sabe que essa live sua aqui vale 300 vezes mais que qualquer live técnica que a gente pudesse falar, né? Sua história de vida é um aprendizado. Eu acho que, assim, motiva todo mundo que viu aqui hoje. E quanto ao seu escritório ser do agronegócio, pela sua história, eu tenho certeza que daqui a pouquinho você vai estar trabalhando só com agronegócio, vai estar fazendo a vida desse pessoal lá da banana muito melhor, vai estar conseguindo conciliar esses conflitos. Então, muito obrigado, Adriano. E você sabe que o Assim segredo seja. do mineiro está no queijo, né? De ser assim, falar tranquilo, ser Exatamente. sorridente, é o queijo. Eu trouxe bastante queijo de Minas, distribuí para minha família toda, todo mundo adorou. Realmente, o queijo de Minas é o queijo. Quando, Aqui quando, o quando a gente, segredo está no queijo. como disse você uma vez, né? Tem base um trem desse? Bem mineirês mesmo. Bem mineirês Mas muito mesmo. obrigado, Adriano. E, gente, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui presente conosco para ouvir essa história linda do Adriano. Eu, para ser sincero, vou ver de novo. Convido vocês a verem de novo também. Vai estar disponível tanto no nosso Instagram quanto no nosso canal do YouTube. E eu queria agradecer também a todos. O Adriano estava lá no nosso simpósio no sábado. Nosso simpósio foi fantástico, estava cheio de gente. O pessoal da família Abra deu um show lá de conteúdo, realmente conteúdo técnico muito legal. E, por fim, eu queria convidar todo mundo para se inscrever para o nosso curso de como começar a advogar no agronegócio, que vai acontecer dos dias 4 a 6 de janeiro. Então, eu espero todos vocês lá. E, Adriano, muito obrigado de novo. Já anotei sua frase aqui, anotei um monte de orientações e tenho certeza que a gente se vê em breve. Eu que agradeço, Luiz, pela oportunidade. Um bom recesso, um bom feriado, uma boas férias para todo mundo, bom descanso. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com tudo que há de melhor nesse universo. Gratidão, viu? Deus abençoe. Amém para todos nós. Deus te abençoe também, Adriano. Com Deus. Amém, meu querido.